Eu tenho quase certeza que quando você viu o título desse vídeo, a primeira coisa que te ocorreu é assim: talvez até valha a pena, mas tem a questão dos preços, tá tudo gourmetizado, tá muito caro. Eu quero falar com você sobre isso, né, e pensar exatamente isso. Você que está começando agora, ou você que já coleciona quadrinhos há algum tempo, vale a pena colecionar ou continuar colecionando quadrinhos em 2024? Quando se fala dessa questão dos quadrinhos, das publicações, gourmetização, o preço dos quadrinhos, eu costumo observar dois movimentos. Pessoas que estão tentando compreender, né, o que está acontecendo, pessoas que estão tentando encontrar ali aquilo que mais vai interessar para sua coleção, tomam suas decisões, se vão colecionar, o que vão colecionar. E eu vejo que tem um grupo também que está ali um pouco para fazer uma crítica negativa ao que está acontecendo. O problema dessa crítica negativa é que muitas vezes ela não observa um contexto mais amplo. Ela olha uma coisa que está acontecendo aqui, então tem um lançamento de um quadrinho, ela olha e ela critica esse processo aqui sem ter uma percepção um pouco mais contextualizada do que está rolando, não só no meio dos quadrinhos. Eu acho muito engraçado quando eu vejo, por exemplo, pessoas dizendo assim: quadrinho, né? O universo do quadrinho é um nicho. Eu falo, sim, mas futebol, que é o esporte mais assistido e praticado no mundo, também é um nicho. É claro que é um nicho incomparavelmente maior do que o de quadrinhos, mas também é um nicho. Tem várias questões históricas que a gente poderia abordar aqui para tentar explicar por que a coisa foi se tornando cada vez mais um nicho. Mas o fato é o seguinte: o que as empresas foram buscando fazer ao longo do tempo, não só no universo de quadrinhos, foi tentar atender aquela pessoa que era mais fidelizada com o seu produto. Isso não acontece, repito, só no meio dos quadrinhos. Se você acompanhar basquete, futebol americano, alpinismo, ciclismo, você vai encontrar uma situação parecida. Uma coisa que num tempo, talvez algumas décadas atrás, era muito mais acessível, porém não tinha esse caráter de especialização, né? Esse caráter que o pessoal chama mais gourmetizado, hoje tem. Porque existe uma ação que tem a ver com o capitalismo mesmo, com a economia, como ela foi se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, no sentido de atender mais aquele público específico e oferecer a esse público produtos com maior valor agregado. Então é verdade que lá nos anos 70, 80, né, até início ali dos anos 90, os quadrinhos eram comparativamente mais baratos do que eles são hoje. Eu digo comparativamente porque mesmo nos anos 90 a gente já teve ali uma superinflação dos preços dos quadrinhos. Quem comprava quadrinho de super-herói nos anos 90 vai lembrar da época da Abril Prêmio, que era muito mais caro em comparação às revistas mensais, por exemplo, que nós temos hoje. Só que é curioso, se você pega um almanaque, por exemplo, dos anos 70, dos anos 80, era comum encontrar, por exemplo, quadrinhos que vinham até com o selo para se colecionar, que você colava numa cartela ali e ganhava alguns prêmios, ou participava de sorteio, coisa do tipo, e aquele selo estava na capa do quadrinho, você tinha que recortar a capa do quadrinho. Ou seja, naquela época o quadrinho não é que ele era visto como um bem cultural, o quadrinho não era considerado exatamente um bem. Ele era uma coisa descartável, ele era uma coisa que, você comprou aqui, leu, vai recortar para fazer figurinha, vai colar para fazer trabalho de escola e descarta. Só que sempre existiram aquelas pessoas que eram realmente apaixonadas por quadrinhos, que colecionavam quadrinhos, e com o tempo essa demanda desse público colecionador, que é ainda mais nichado, foi aumentando para que os materiais tivessem mais qualidade e tal. Então a gente veio num processo, e aí tem inflação, e aí tem sim as empresas se favorecendo disso, né, tendo ali a sua a mão oportuna, né, de aumentar o preço dos quadrinhos, deixar tudo cada vez mais luxuoso e por aí vai. E existe inclusive uma falácia hoje em dia de considerar que uma coisa que é mais barata necessariamente se torna mais disponível. Olha que interessante isso. O pessoal fala assim: não, nos anos 70 e 80 quadrinhos eram mais baratos, então eles eram produtos mais fáceis de serem adquiridos, eles eram mais disponíveis. Não necessariamente, porque até o número de publicações era muito menor, eram publicações mais descartadas, como eu disse, mais descartáveis, né? Como eu disse, inclusive, havia um tratamento muito menos sério em relação a esses materiais. E se você levar em consideração que hoje a gente tem a internet e tem os quadrinhos digitais, eu sou totalmente contra, mas vamos falar de realidade de fatos aqui. Existem os scans e as pessoas baixam scans. Eu sou contra scan, mas tem gente que baixa scan. Então a disponibilidade de material hoje, no caso de quadrinhos, é muito maior do que era nos anos 70, claro que é. Nos anos 70 você não tinha esse volume de quadrinhos no Brasil que você tem, de coletâneas, de histórias, inclusive histórias inéditas, de quadrinhos argentinos, quadrinhos europeus. Sempre teve, lá nos anos 80 já tinha algumas lojas, por exemplo, em São Paulo, que vendiam quadrinhos importados, quadrinhos, às vezes, diretamente das editoras portuguesas, por exemplo.
Mas com a chegada da internet, isso foi disponibilizado para o Brasil inteiro. Então, hoje você tem um acesso a um vasto número de quadrinhos japoneses, os mangás, quadrinhos coreanos, quadrinhos italianos, quadrinhos portugueses, quadrinhos espanhóis. Não tem nem comparação o que acontecia antes com o que acontece hoje. Então, o primeiro ponto aqui para responder a pergunta se vale a pena ou não você colecionar quadrinhos em 2024, é fazer a seguinte pergunta: você quer mesmo ler e colecionar quadrinhos? Porque houve uma mudança, uma transformação que aconteceu ao longo deste período. Repito, os quadrinhos antes, eles eram muito mais baratos, não necessariamente acessíveis, você tinha poucos títulos disponíveis nas bancas, mas eles eram muito mais baratos. Mas naquela época não existiam tantos colecionadores, né? Colecionadores que se dedicavam realmente a juntar aqueles quadrinhos, a ter um cuidado. Hoje você tem mais pessoas ligadas a essa coisa do colecionismo, até porque você tem quadrinhos de melhor qualidade e um maior cuidado com as publicações. Mas aí, o que você observa é que em todos os demais nichos, você também teve uma situação assim. Eu vou dar um exemplo do que eu tô falando com uma coisa que eu curto também, que é futebol, né? Se você vai acompanhar o seu clube, acompanhar mesmo ali, você vai pagar um sócio torcedor, você vai ao estádio, você vai acompanhar o podcast daquele time, você vai acompanhar o noticiário, os canais no YouTube que estão falando sobre aquele time, você vai ver que o volume de conteúdo que tem hoje sobre isso e o volume de produtos que você pode comprar, experiências com as quais você pode gastar, é tão grande, cara, que é incomparável ao que acontecia nos anos 90. Não tem comparação o que acontecia nos anos 90. Nos anos 90 você assistia 2 ou 3 programas esportivos, não tinha essa história de sócio-torcedor, né? Se você podia ser sócio do clube lá, mas era uma coisa muito diferente. Hoje essa coisa ampliou porque isso gera mais rentabilidade para o clube, é tudo muito mais caro, os jogadores são muito mais caros. Mas ao mesmo tempo você tem um volume de publicações a respeito desse assunto, programas, podcasts e tal, você tem um volume de informações que você não tinha nos anos 90. Então você tem mais acesso a conteúdos a respeito, no caso de um time de futebol, do que você tinha nos anos 90, porém a experiência completa de você acompanhar esse clube é mais cara do que era anos atrás, muito mais cara. E aí é o que está, na minha opinião, o ponto da reflexão. Eu acredito que é muito complicado uma pessoa se dedicar integralmente a jogar todos os jogos, a ler todos os quadrinhos, a acompanhar todos os times de futebol. É muito complicado isso. Então eu acho que uma dica boa para sair do óbvio, né? Eu poderia fazer aqui uma lista de recomendações. Aliás, eu posso fazer uma lista de recomendações para quem quer começar a colecionar em 2024. Se você quer isso, deixa nos comentários aqui. Eu faço um programa em breve falando sobre essas recomendações. Mas esse vídeo aqui ele é mais reflexivo. Se você quer colecionar quadrinhos, você precisa ter uma noção do que você exatamente quer com isso. Você quer ler um quadrinho eventualmente, ou não, você quer se dedicar a isso? Você quer ler quadrinhos, você quer colecionar, você quer realmente saber o que está acontecendo? Porque se você quiser fazer isso, sim, você vai gastar uma boa grana. E como eu estou fazendo isso há muitos anos, eu me sinto capacitado de te dar uma opinião sobre a seguinte pergunta. Beleza, eu já sei que é um nicho, eu já sei que eu vou gastar muito dinheiro se eu mexer com isso. Eu coleciono quadrinhos há pouco tempo, ou eu já coleciono quadrinhos há muito tempo e estou indeciso se dou continuidade a isso, quero começar a colecionar quadrinhos. Charlão, você se percebe recompensado pela experiência de ler quadrinho todo dia, de comprar um monte de quadrinho? Compensa essa experiência? Você já sabe a resposta que sim, compensa. Mas por que compensa? A qualidade das publicações do Brasil, elas vem aumentando, a diversidade de quadrinhos publicados no Brasil vem aumentando de forma exponencial, e com um nível de concorrência entre as editoras que é uma coisa extremamente interessante para os consumidores. Para quem lê quadrinhos, para quem vai dedicar-se ao hobby maravilhoso de ler quadrinhos, o que está acontecendo nesse momento no Brasil é espetacular. Eu produzo conteúdo, eu trabalho com isso, eu leio da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Cara, eu não consigo, por exemplo, trazer aqui para o canal a quantidade de vídeos sobre mangás que eu gostaria. Por quê? Porque simplesmente não dá tempo de ler. É uma quantidade tão grande de publicações. Eu curto muito Bonelli, cara. Eu adoro Tex, Dylan Dog, Zagor. Gostaria de trazer mais conteúdo sobre esses personagens aqui pro canal e eu não consigo. Por quê? Porque eu tive que selecionar, né? E no meu caso, eu gosto muito, eu piro com essa coisa de ler os ônibus, né? Então eu gasto meu tempo lendo essas coisas de 800, 900, 1000, 1200 páginas, porque é uma coisa que eu gosto. Mas não só isso. Eu gosto muito de ler as sagas. Eu tenho dedicado a ler as sagas. Você tá vendo aqui as edições definitivas. Eu gosto muito de ler Epic Collections e gosto muito de ler também Graphic Novels, né? A gente tem várias editoras aqui,
Para citar alguns exemplos aqui, você tem graphic novels publicados pela editora Comic Zone, esse aqui pela editora Figura. São quadrinhos que eu gosto muito de ler, né? Quadrinhos argentinos, eu sou particularmente apaixonado por quadrinhos argentinos e a verdade é que você não consegue ler tudo. Então quando você começa a colecionar, também tem esse momento que você, talvez no primeiro momento, se deslumbre e fique enlouquecido com a quantidade de coisas legais que existem, e sim, tem muita coisa legal. Mas você vai descobrindo também com o tempo que você vai precisar selecionar melhor. E isso eu acho super positivo porque hoje a realidade da produção de quadrinhos, das publicações de quadrinhos no Brasil, permitem que não exista uma homogeneidade. O que eu quero dizer com isso? As coleções não são todas iguais. Né? Você pode pegar pessoas que acompanham aqui o canal, que seguem aqui as resenhas, as minhas indicações, e se eu visitar aí a tua casa, eu for olhar a tua coleção é muito diferente da minha. Isso só acontece porque você tem disponibilidade. Então, assim, a minha resposta é: vale. Mas muito. Qualquer editora, quando vai fazer seus anúncios, você toma 2, 3, 4 cacetadas. Todos os anúncios. Pelo menos 4 cacetadas você toma. De títulos que você fala, cara, isso é incrível, isso eu quero ler. Nossa! Então, se você decidiu colecionar quadrinhos, você vai investir a sua grana aí para comprar quadrinhos para se divertir, saiba o seguinte, que você tem sim oportunidades incríveis de montar uma coleção sensacional e passar o ano inteiro assim, ó. Na verdade, não é o ano inteiro, não. Tem pelo menos uma década, se a gente considerar o que já vem sendo lançado nos últimos anos, você tem uma década de diversão garantida. Só quadrinho top na sua coleção e com vários momentos aí de promoção, várias situações que poderão te ajudar. Aliás, eu quero te oferecer uma oportunidade de ter as melhores informações a respeito dos quadrinhos para você colocar na tua estante ali, os quadrinhos que você vai comprar para ler, para ter na sua coleção, né? Que é entrando na comunidade BBHQs. A nossa comunidade está com as inscrições abertas, essa é a comunidade da galera que apoia aqui o nosso projeto, e na comunidade você tem um grupo de bate-papo sensacional, onde a galera não está discutindo sobre futebol, a galera não está discutindo sobre política, a galera não está tretando nem falando mal de ninguém, a galera está falando de quadrinhos. Se você gosta de quadrinhos, você quer falar da paixão que você tem por um título, que você leu, que você curtiu, tem esse grupo de bate-papo na comunidade, tem encontros semanais, nós vamos começar na próxima terça-feira os encontros semanais para a gente trocar ideias sobre quadrinhos, encontros online. Tem também o clube de leitura da comunidade BBHQs, uma vez por mês, um encontro online também, onde a gente vai trocar uma ideia sobre uma obra selecionada para a gente trocar as nossas experiências. Esse conteúdo todo ele é gravado, fica numa plataforma lá da Hotmart para que você possa assistir de novo esse bate-papo, né? Eu gravo o bate-papo ali e depois você pode assistir. Esse é um conteúdo totalmente exclusivo de quem é membro da comunidade BBHQs, além de outras atividades, encontros presenciais, sorteios, muita coisa bacana. Então o primeiro link aqui na descrição é o link para você entrar hoje mesmo na comunidade BBHQs. Um pouquinho por mês você está apoiando o nosso projeto aqui, você vai ter conteúdos exclusivíssimos para você que é apaixonado pelo universo de quadrinhos, que quer colecionar quadrinhos, que quer aprender mais sobre o universo de quadrinhos, que quer ensinar também, trocar experiências, dizer aquilo que você enxergou, que você leu, o que você curtiu, indicações que você queira transmitir para outros leitores e leitoras de quadrinhos. Entre na comunidade, o link está aqui na descrição. E você que coleciona quadrinhos e que vai continuar colecionando em 2024, deixa aqui nos comentários, na tua opinião, quais são os teus critérios, quais são os teus argumentos, o que você vê, né? Como você vê que dão para você essa sensação que vale a pena colecionar em 2024. E a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.